Bom, esse vídeo tem como objetivo explicar as diferenças entre velocidade média e rapidez média, também conhecida como velocidade escalar média. Eu vou utilizar o termo rapidez média, mas fiquem cientes que rapidez média e velocidade escalar média são as mesmas coisas. Porém, rapidez média e velocidade média nem sempre coincidem e não possuem as mesmas definições. Então, vamos começar definindo a rapidez média. Então, a gente tem aqui a rapidez média, vai ser igual à distância percorrida de um objeto ou qualquer coisa que você queira estudar o movimento. Distância percorrida sobre o intervalo de tempo, que eu vou chamar de ΔT. Certo? Então, como a distância percorrida é uma quantidade que é sempre maior que zero, o intervalo de tempo também é uma quantidade que é sempre maior que zero, a rapidez média é uma quantidade que é sempre positiva. Certo? Então, ela sempre vai ter o sinal positivo em qualquer circunstância. Então, a rapidez média ela tem como no objetivo nos informar a rapidez ou a lentidão de um objeto, como o nome diz. Então, se você dirigir um carro para uma distância de 25 km, por exemplo, em 30 minutos, ou seja, em meia hora, isso significa que a sua rapidez média vale quanto? Vale 25. Aqui é uma distância de 25 km. Vale 25 km dividido por meia hora, que dá 50 km por hora. Ou seja, a rapidez média tem as mesmas unidades da velocidade. Mas o que é, então, a velocidade média? Como é que ela é definida? Então, vamos para a definição de velocidade média. Então, a gente define a velocidade média como sendo a grandeza vetorial. Então, já começa aí a distinção. A velocidade média é definida como a variação do vetor posição, ou seja, o vetor deslocamento, pelo intervalo de tempo. Então, a velocidade média, o vetor velocidade média tem sempre a mesma direção e sentido do meu vetor deslocamento, lembrando que o vetor deslocamento é dado pela diferença do vetor posição final e pela posição inicial, e a velocidade é a razão entre essa diferença sobre o tempo, certo? No caso unidimensional, a gente tem que a velocidade média vai ser a variação da posição pelo intervalo de tempo e, como a gente sabe, a variação do deslocamento é uma quantidade que pode ser zero, pode ser maior que zero e pode ser menor que zero. Isso implica, então, que a velocidade média ela também pode ser uma quantidade nula, pode ser maior que zero ou pode ser menor que zero. Então, a gente vê outra diferença nas definições de velocidade média e rapidez média, no sentido que ela pode ser esses três casos, né? Tem essas três possibilidades. No caso da rapidez média, ela é sempre positiva. Também pode ser nula, se a distância percorrida for nula. Tá certo? Então, dadas as definições, vamos a um exemplo. Então, vou colocar aqui exemplo. O exemplo é o seguinte, é uma pista de corrida, então a gente tem aqui a linha de largada, unidimensional para facilitar, mas todo raciocínio pode ser estendido ao caso tridimensional, e aqui a gente tem a linha de chegada. Então, eu vou chamar essa posição da linha de largada
como a posição SL e aqui a posição na linha de chegada como a posição SC. Vou pegar 2 pontos aqui, esse daqui, por exemplo, em A. Vou colocar mais para cá, em A, SA, que eu vou ter 2 quilômetros. Então, essa é minha posição em 2 quilômetros. E aqui eu vou ter minha posição em B, onde eu vou ter o meu SB como sendo 4 quilômetros. Toda a pista vale tem comprimento de 5 quilômetros. Então, aqui é a posição 0, né, a linha de largada. E o item A, ele quer saber quanto vale a velocidade média de um corredor se ele parte de B para A em 1 hora. Então, em 1 hora, ele quer saber quanto vale a velocidade média desse corredor, que parte de B e vai até A. Então, velocidade média de B até A vale o deslocamento pelo tempo, que nesse caso aqui a posição inicial vale SB e a posição final do meu corredor vale SA. Então, eu vou ter aqui que a posição final é a SA menos a posição inicial, que é SB, sobre 1 hora. Que eu vou só colocar 1. Isso daqui vale quanto? Vale 2 menos 4 km sobre 1, que dá menos 2 km por hora. Então, a velocidade média de um corredor que parte da posição B e chega até a posição A vale menos 2 km por hora. O sinal negativo significa que ele saiu de uma posição maior, como a gente vê aqui, né? 4 km, e foi parar numa posição menor, de acordo com esse sistema de referência aqui, que é a linha onde eu coloquei o 0 como a posição da linha de largada, ok? O item B, ele quer saber quanto que vale o deslocamento, quanto que vale a rapidez média nessa mesma situação, se o corredor parte de B e vai até A. Isso significa, então, que ele percorreu uma distância de 2 km. Então, a rapidez média nesse caso vale quanto? É definida como a distância percorrida sobre o intervalo de tempo. O intervalo de tempo também continua sendo 1 hora. É a mesma situação do item A. Então, a gente tem aqui 2 km por 1 hora, que dá 2 km por hora. Então, a rapidez média vale 2 km por hora, enquanto a velocidade média vale menos 2 km por hora. Então, a gente poderia até pensar que a rapidez média poderia ser pensada como o módulo da velocidade média, mas isso é sempre verdade? Vamos continuar o exercício então para saber, porque a gente vai ter a resposta dessa pergunta nas próximas questões. Então, o item C, ele quer saber a velocidade média de um corredor que parte da linha de largada. Então, vou apagar aqui. Ele parte da linha de largada, vai até a linha de chegada e depois volta em 2 horas. Então, ele vai e volta. Isso significa que a posição inicial do meu corredor é a posição SL, que é 0, e a posição final vai coincidir
a posição final vai coincidir com a posição inicial, que é SL. Então, quando eu uso a definição de velocidade média, nesse caso é unidimensional, né? Que é o deslocamento pelo intervalo de tempo, eu vou ter SL menos SL dividido por 2 horas. Isso daqui me dá 0 km por hora. Então, a velocidade média do meu corredor que vai e volta nessa pista unidimensional é de 0 km por hora. E o item D, ele quer saber quanto que vale a rapidez média para o mesmo caso anterior. Ou seja, de um corredor que vai e volta nessa pista unidimensional aqui. Então, ele sai de SL, da posição SL, vai até a posição SC, aqui, depois volta à posição SL. Então, se ele percorreu uma distância de 5 km para ir, tá aqui o valor do comprimento da minha pista de corrida, mais 5 km para voltar. Então, a gente vai ter 5 km de ida, mais 5 km de volta, pelo intervalo de tempo, que foi gasto 2 horas para ir e voltar. Isso significa que eu tenho 10 sobre 2, que é igual km por hora, né? Que é igual a 5 km por hora. Então, a rapidez média para ir e voltar na pista vale 5 km por hora, enquanto a velocidade média para fazer o mesmo trajeto durante o mesmo intervalo de tempo é 0. Então, nesse caso aqui, a velocidade média e a rapidez média são quantidades diferentes, mesmo tendo intervalo de tempo igual e partindo das mesmas posições iniciais e chegando na posição final, né? Então, a rapidez média nem sempre é igual ao módulo da velocidade média, beleza? Então, é isso que eu tinha para falar hoje, a gente fica por aqui.